nomadismo digital, ele é nada mais do que um estilo de vida que algumas pessoas adotam, onde elas conseguem conciliar exatamente isso, né? Um estilo de vida diferenciado, onde de repente elas estão viajando, onde elas conseguem estar onde, cara, muitos gostariam de estar. Os profissionais, né, que exercem essas atividades começaram a enxergar essas oportunidades, mudaram o seu estilo, né, a sua forma de trabalhar e viu que, cara, eu consigo fazer isso de qualquer lugar. Não é porque você está viajando pelo mundão, conhecendo várias culturas, né, e tudo mais, que você, cara, não vai olhar para isso, pelo contrário. Para que você não tenha problemas, para que você não tenha dores de cabeça, para que de repente não recaia alguma coisa sobre o seu CPF, isso trave sua viagem, te traga problemas quando você for querer entrar em algum país, alguma coisa do tipo, você tem que estar com tudo isso muito redondo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast ADC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. Como vocês sabem, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e hoje um episódio especial para aquelas pessoas que gostam de trabalhar viajando. Eu estou aqui com o cara, o contador dos nômades, Thiago Françoso. Seja bem-vindo. Fala, Juninho, tudo bom? Beleza. Fala, pessoal. Todos bem aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio, né? É isso aí. Hoje está do outro lado da mesa. Estou do outro lado da mesa. Bora falar sobre nômades digitais, a importância, né, da gente, cara, cuidar da nossa contabilidade, do nosso financeiro, enfim, quando a gente quer fazer isso, né? Simplesmente aproveitar a vida aí viajando, conhecendo novas culturas, novos lugares e poder também receber por isso, trabalhar legalmente, né? Exatamente. Então, bora bater um papo. É isso aí. Quem disse que a gente não pode trabalhar e ser feliz, né? Podemos, pô. A ideia é essa, né? A gente trabalha pra quê? Pra poder aproveitar, né? Tem que ter o retorno. E tem gente que consegue fazer isso diariamente, né? Conhecendo aí várias culturas, vários lugares. Né, cara? Mas fala aí pra galera, acho que tem uma galera que não sabe direito o que é nômade, do que a gente tá falando, por que dos contador dos nômades. Vamos começar pelo começo. O que é o nômade, o nomadismo? Da onde isso vem? Bora lá. Então, quando a gente fala em nômades digitais, né, o nomadismo digital, ele é nada mais do que um estilo de vida que algumas pessoas adotam, onde elas conseguem conciliar exatamente isso, né? Um estilo de vida diferenciado, onde de repente elas estão viajando, onde elas conseguem estar onde, cara, muitos gostariam de estar e ao mesmo tempo trabalhar nesses locais. Então ele é um estilo de vida que te permite fazer isso, você viajar, você conhecer diversas culturas, de conhecer diversos países, diversos locais, ou nem que seja dentro do próprio país mesmo, mas você adotar isso e conseguir trabalhar, ter uma remuneração, desenvolver o seu trabalho e manter esse estilo de vida, né? E isso ficou cada vez mais comum, hoje está cada vez mais comum. Eu acho que foi um despertar, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas se viram nessa posição de que, mesmo trabalhando como CLT, mas trabalhar dentro de casa e viu essa possibilidade, de repente pediu desligamento do seu trabalho, ou acabou sendo desligado até por conta da pandemia e desenvolveu um negócio próprio, mas gostou dessa questão de trabalhar remoto, trabalhar fora de um local físico, né? Viu que existe essa possibilidade, pelo tanto que a gente tem hoje de tecnologia, de possibilidades, de aplicativos e tudo mais que permite você fazer isso. Então é um estilo de vida que tem crescido muito ultimamente. As pessoas têm adotado esse estilo de vida, mas a gente vê essa grande dor com relação... Tá, legal, eu tô fora, tô viajando, tô trabalhando, mas o que eu faço com minhas rendas? Como que é ter uma empresa? Eu tenho obrigações ou não tenho? E por aí vai, né? Ah, entendi. Apesar de todo esse estilo de vida, então, tem a parte burocrática que o nomadismo digital pede também. Tem. Cara, todo estilo de vida, na realidade, ele vai ter os seus benefícios, né, e suas dificuldades. E, com certeza, no nomadismo também existe isso. Não só dessa parte que a gente trata mais, que é a parte tributária, financeira, contábil, mas como os perrengues do dia a dia que acontece aí durante a viagem, que vai para outros temas também, né? Mas são coisas que a gente tem que ir se adaptando, conhecendo para não ter problema, para a viagem continuar. E é isso que importa. É isso que importa. E é legal, cara, porque hoje você pensa assim, pô, mas isso é para poucas pessoas, ou só para quem trabalha com internet, é só para quem tem canal YouTube, é só para essa galera. E na realidade, não. Se a gente for parar para pensar, são diversas profissões hoje que permitem com que você adote esse estilo de vida. Ah, legal, eu te perguntar isso. Né? A gente consegue, hoje a gente atende diversos profissionais que adotam um estilo de vida nômade e que não necessariamente são pessoas que trabalham só com marketing digital. É porque hoje você acaba ouvindo muito isso, né? Ah, a pessoa que trabalha aí
viajando é porque trabalha com internet, né? Faz marketing digital. E não necessariamente. Nem sempre. Tem diversas profissões hoje que permitem você trabalhar de forma remota, né? Dá uns exemplos da gente, de algumas A profissões. gente vê muito, a gente vê psicólogos que hoje conseguem atender de forma remota, a gente vê agências de viagem também que conseguem hoje trabalhar sem ter um espaço, um local físico. Tem a galera que trabalha com a parte de desenvolvimento de software, tem professores de línguas também, né, estrangeiras, fotógrafos também, nutricionistas, enfim. É uma gama enorme hoje de profissionais que conseguem adotar esse estilo de vida, né? Sem ser especificamente trabalhar com a internet ali, né? Como marketing digital, né? Enfim. Eu acho que eu vejo muito que isso acaba sendo consequência depois, né? São pessoas que, querendo ou não, depois gostam de mostrar esse estilo de vida pro seu público e aí começam a se aventurar fazendo algo de Instagram, algo de YouTube e de repente dá certo porque as pessoas têm interesse, gostam de assistir isso e acabam sendo monetizados e acaba tendo uma outra fonte de renda além daquela que é a principal dela. Né? E isso é muito interessante também, porque acaba desenvolvendo essas outras habilidades. Até pelo que esse estilo de vida te dá de oportunidade, né? Porque você vai conhecendo muita gente, é uma comunidade muito grande, você vai ouvindo, vai conhecendo e por aí você consegue desenvolver outras coisas também. Mas o que a gente vê hoje é isso, não existe uma limitação com relação a qual profissão permite você adotar esse estilo de vida. Igual você falou, acho que com a pandemia mudou muito, né, a mentalidade da galera, né? A grande maioria achava que tinha que estar no escritório, tinha que estar no lugar físico para continuar o seu trabalho, né? A gente viu isso muito na nossa área, na contabilidade. Quando precisou mudar, a gente mudou e acabou funcionando, né? Exato. Então a gente vê que o leque é muito amplo de profissão. Quando você fala, de psicóloga, essas profissões que a gente imaginava antes que tinha que ter uma clínica, isso acaba falando, nossa, é verdade, né? E você acaba prestando atenção, às vezes até a sua profissão dá certo, por que não, né? Exato. A gente viu muitas pessoas também, por exemplo, personal trainers, né? Tipo, personal trainer? Também, né? Que entraram nessa onda, porque, ficou sem academia, ficou sem, né? Como tá ali, né? Pessoalmente, os dois, tal, com o seu aluno e começou a dar treino online. E foi engraçado, porque a cultura também do consumidor, daqueles que consomem esse tipo de serviço, também acabou mudando um pouco, né? Para algumas pessoas, lógico, outros ainda preferem toda essa forma tradicional, enfim, né, de fazer e tá tudo bem. Mas muitos agora também legal, eu consigo ter uma consulta online, eu consigo ter um treino online, já ganho tempo de deslocamento, para mim tá ótimo e tal. Então, os profissionais, né, que exercem essas atividades começaram a enxergar essas oportunidades, mudaram o seu estilo, né, a sua forma de trabalhar e viu que, cara, eu consigo fazer isso de qualquer lugar. Então, por isso que é uma comunidade que cresce cada vez mais. E é diferente, assim, né? Porque quando a gente fala em nômades digitais, pelo menos do meu ponto de vista, é diferente de você falar que, eu trabalho remoto, eu sou um CLT que trabalha remoto. Porque, querendo ou não, o nômade digital, ele procura realmente a liberdade. Né? Não só a questão de liberdade geográfica, porque no meio do caminho acontece disso, né? Você quer ter uma liberdade geográfica, ao mesmo tempo você tem que ter liberdade de horário, né? Tem situações que você não vai conseguir atender naquele momento que o teu consumidor está te chamando e por aí adiante. E quando você é CLT e trabalha de forma híbrida, né? Ou remota, querendo ou não, você ainda tem esse vínculo com a empresa. Sim. Então, você tem ali os teus horários a cumprir na maioria dos casos, se a empresa te chamar, você vai ter que ir, o híbrido pode acabar a qualquer momento e por aí adiante. Né? Então, aí entra um outro desafio também, porque quando você é CLT e trabalha de forma remota, você tem a segurança ali do teu salário, que você vai receber todo mês, os benefícios, né? Os teus direitos, tudo redondo. Então, isso é um grande desafio para quem também pensa nesse estilo de vida. Eu vou ter que abrir mão dessa segurança que eu tenho sendo como CLT, desenvolver algo novo, vou me tornar empresário, algo que de repente eu nunca fui, então eu desconheço toda a parte legal relacionada a isso e fazer o meu negócio também dar certo, virar. Né? Então, esse é um dos desafios que a gente vê bastante para aquelas pessoas que, quando decidem se tornar nômades digitais, acabam enfrentando, né? É uma decisão, né? Sim. Você tem um sonho, aproveita uma oportunidade e tem que fazer dar certo. Um negócio legal que você falou também é que algumas coisas vão surgindo por acréscimo na vida do nômade digital, né? Pelo que eu vejo, eu dei uma pesquisada em alguns perfis, normalmente a maioria das vezes o nômade sai com a família, né? Também. E sempre tem, e também na grande maioria, às vezes é um provedor, ou é a mulher ou o homem que às vezes tem o trabalho principal, né? E quando você fala que vai surgindo outras coisas, às vezes o par começa a fazer a parte de influencer, né? Exato.
Aí isso que é bacana, começa a surgir outras atividades para dar gás nessa vida que eles querem levar, né? Exato, exatamente, porque você vai sair, né, para quem tem família aí, né, casado, tem filhos, enfim, você não vai sair sozinho pelo mundo e tá tudo certo, né? Então a galera vai toda junta e aí que é legal, é planejamento, né? Sim. Como qualquer outro negócio, né, mesmo sendo não no estilo nômade, vamos dizer assim, você tem que ter um planejamento antes, planejamento financeiro, planejamento de negócio, identificar todas essas questões que vão impactar lá na frente. Porque você não quer sair para, de repente, viajar, fazer isso e em uma semana voltar. Sim. Né? Então, é necessário que isso aconteça. Então, acaba acontecendo muito disso mesmo. Geralmente, é um ou outro lá que estava ali trabalho, ou o trabalho de um é mais fácil se ficar dessa forma mais online, do outro não. Então, você começa realmente a buscar essas outras oportunidades no meio do caminho. Então é muito legal, né, cara? Tipo, é um estilo de vida bem bacana. Poxa, nem fala. Espero que a Karen esteja escutando. E queira, né? E agora a gente pensando um pouco na parte burocrática disso tudo, toda a parte fiscal e também solução para essa galera e tal. O que é interessante, assim, pensando estou faturando, não sou CLT, comecei o meu negócio próprio, estou empreendendo, comecei na vida nômade. Uhum. Você, com a sua experiência assim, de contador dos nômades, contabilidade também, toda essa bagagem, você acha interessante que a pessoa já comece a pensar também em uma empresa ou comece a trabalhar como pessoa física? O que você acha? Qual que você acha um caminho interessante para ela? Então, quando a gente fala em nômade digital, a gente tem que entender que o nomadismo, que eu falei antes, é um estilo de vida, ele não é uma atividade, né? Não existe o que a gente chama hoje de KNAI de nômade digital, ou seja, não existe um código nacional de atividade de nômade digital. Então, você não vai encontrar uma tributação de nômade digital, né? Então, isso não existe. O nomadismo é um estilo de vida e depois aquilo que você exerce, pelo qual você é remunerado, é a sua profissão, é a sua atividade. E aí você entra nas regras normais de tributação, regras contábeis e trabalhistas que existem hoje nas profissões, né? Então, você pode trabalhar como pessoa física em qualquer lugar aí do mundo? Você pode ser remunerado como pessoa física, que é o que a gente chama de autônomo, prestando serviço tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, mas ser uma pessoa física? Pode. É interessante? Pode ser muito interessante, principalmente no começo, onde de repente você não tem uma renda ali tão alta, tão grande. Mas você tem que entender que você vai ter que prestar contas para o nosso querido fisco brasileiro, que é um dos mais ali ativos, né? Que faz mais auditoria do mundão inteiro aí, né? Então, o que você tem que entender é que tudo aquilo que entra pelo teu trabalho, mesmo como pessoa física, você vai ter que prestar contas e recolher alguns tributos. Então, a gente fala de você se torna contribuinte obrigatório da Previdência, você vai ter que contribuir para a Previdência Social, que é o famoso INSS, você vai ter que pagar imposto de renda sobre os teus rendimentos, através daquilo que a gente chama de carnê-leão, apurar o imposto de renda através daquela tabela progressiva bonita, que pode chegar a 27,5%, enfim, e fazer o recolhimento do imposto de renda, fazer declaração anual do imposto de renda, enfim. E até quando isso é vantagem? Aí vai depender muito. Vai depender da remuneração que você está tendo ali no mês, das despesas, de repente, que você tem, que você consegue fazer o que a gente chama de livro caixa, enfim, para avaliar. Mas pode ser interessante no começo, porque a burocracia, por conta das declarações que uma pessoa jurídica tem que declarar todo mês, que tem que entregar, enfim, são menores, né? Daí você depois pode partir para uma outra possibilidade, que é o famoso MEI, que é o microempreendedor individual. Então, de repente, como pessoa física, você tem alguns empecilhos também até de pessoa jurídica de contratar. Porque a pessoa jurídica, quando contrata uma pessoa física, dependendo da tributação dela, ela também tem alguns encargos que ela tem que pagar sobre a remuneração que ela paga para a pessoa física. Isso dificulta um pouquinho. Dificulta. Então, isso pode fechar algumas portas para você quando você é pessoa física, principalmente quando você presta serviço para pessoa jurídica. Então, uma das possibilidades é você abrir um MEI, que é o microempreendedor individual, que permite, dependendo da sua profissão, você estar enquadrado nesse regime tributário. E quais são as vantagens? A vantagem é que você se torna uma pessoa jurídica. Então, você vai emitir nota para receber os seus rendimentos, você não vai ter o imposto de renda na tabela progressiva, né? O teu valor de previdência também vai ser menor. E, independente de quanto você fatura no mês, a sua taxa, o seu imposto, ele não muda. Ele é um valor reduzido ali, não é um percentual sobre o seu faturamento. Quais são as limitações? Dependendo da profissão, dependendo da atividade, o faturamento também, que ele é limitado a 81 mil no ano, você não pode ultrapassar disso. E se você for ter funcionários também, você só pode ter um, né? Então o MEI ele tem algumas
Mas também é um caminho muito interessante para quem está no começo, para quem ainda não está com toda essa renda no ano, porque facilita bastante as coisas. E o MEI, não necessariamente, mas aconselhável. Como poderia falar? A gente aconselha, né? Que você tenha uma contabilidade. Você não precisa ter uma contabilidade, mas é interessante que você tenha para te ajudar em toda a gestão, em todo o fluxo, né? Daquilo que for necessário, emissão de nota. Acho que nesse caso a contabilidade acaba trazendo até mais soluções, né? E dando, tipo, economizando o tempo da pessoa que é o nômade digital que está trabalhando com a parte burocrática de tudo isso, né? A emissão de nota, controle financeiro, emissão de boleto, tudo essas coisinhas, né? Porque assim, o que a gente encontra aqui quando a gente fala de nômades digitais, independente agora do regime de tributação, seja um MEI ou um Simples Nacional, enfim, existem algumas dificuldades durante a jornada dele que é muito comum a todos quando a gente fala dessa parte mais burocrática, que seria o quê? Você, às vezes, encontrar um local com um Wi-Fi decente, uma internet decente, para que você consiga fazer a tua gestão financeira do seu negócio, da sua empresa, para que você consiga emitir as notas dos serviços que você prestou, né? Enfim, uma série de questões ali que você precisa ter, de repente, uma certa estrutura que durante o caminho você não consegue. Então, a gente, como assessoria contábil, a gente consegue oferecer também o que a gente chama de BPO financeiro, que é onde a gente pega o financeiro ali do meio e trabalha no financeiro, né? Ajudando ele a fazer conciliações de contas a pagar, contas a receber, o pagamento dos seus tributos, de despesas e também essa parte que você falou de faturamento também. Então, muitas vezes o nômade ele não consegue, dependendo do local onde ele está ou o que ele está fazendo, cumprir com essa obrigação de emitir notas e coisa do tipo, a gente faz a emissão da nota por ele. Que bacana. Então, isso facilita muito toda essa parte mais burocrática para a galera que está aí viajando, porque às vezes não consegue encontrar ali suporte para fazer isso, né? Então... E ele acaba se preocupando com a atividade fim dele, né? Com o negócio dele. Ele se preocupa mais com o negócio dele, com a atividade fim dele. Sabendo que as outras coisas estão sendo bem cuidadas. Exato, ele fica tranquilo com relação a isso. Então, por mais que o MEI ali que a gente estava falando não precisa ter uma contabilidade, é interessante que tenha porque consegue fazer o acompanhamento e ajudar nisso também. E aí a gente tem aquela galera que já ultrapassou os 81 mil aí, graças a Deus, está faturando bem, tem um rendimento legal durante o mês, que a gente entra numa outra situação que é o que a gente fala do regime tributário do Simples Nacional. Que daí você já tem diversas obrigações a entregar aí para a Receita Federal, você tem obrigações contábeis, obrigações fiscais, que você precisa ter uma contabilidade que te auxilia nisso também. Mas dentre os regimes tributários, principalmente para essas profissões do MEI, do nômade, a gente vê que o Simples ele é uma das mais vantajosas. Né? E aí, claro, cara, depende do que a pessoa faz, por exemplo, se ela trabalha com parte de consultoria, representação comercial, psicólogos... Profissões liberais? Profissionais liberais, enfim, atividades que puxam para isso, para profissionais liberais, a gente tem que fazer todo um planejamento tributário para que seja vantajoso ela estar no Simples Nacional. Porque muitas vezes pode ser que não seja vantagem. E vê bastante gente que está enquadrado errado? Vê uma galera às vezes pagando dentro do Simples Nacional mesmo, aí com umas alíquotas bem altas, de mais de 15%, sendo que poderia de repente pagar 6% fazendo um planejamento tributário. 10% de diferença? Sim. Aí você tem que fazer todo um planejamento tributário. Imagina a pessoa descobrindo isso. Então. Nossa, quanto de gasolina, não é? Pedágio e tudo mais ele poderia ter gastado e gastou com o governo. Exato. Então tudo isso tem que ser avaliado e é legal sempre você contar com contabilidade por causa disso. Então, entra muito nisso que a gente está falando. Você está falando da regularidade fiscal para quem adota esse estilo de vida. Não é porque você está viajando pelo mundão, conhecendo várias culturas, né, e tudo mais, que você, cara, não vai olhar para isso. Pelo contrário. Para que você não tenha problemas, para que você não tenha dores de cabeça, para que de repente não recaia alguma coisa sobre o seu CPF, isso trave sua viagem, te traga problemas quando você for querer entrar em algum país, alguma coisa do tipo, você tem que estar com tudo isso muito redondo, né, para que você realmente consiga manter aí esse estilo de vida. Então, é entender justamente isso. Não é porque eu estou trabalhando online, porque eu estou sendo monetizado pelo YouTube, porque eu estou fazendo parcerias pagas, que eu não preciso fazer declaração dessas coisas. Não, você tem que fazer e cumprir com as suas obrigações tributárias normalmente, como qualquer um. A gente ainda falando um pouquinho dessa parte de regularidade fiscal, você comentou um pouquinho de fiscalização, coisa rápida e tal. Uma dúvida que eu tenho, assim, que nem a gente fala de nomadismo digital, você falou que, essa atividade, esse estilo de vida, na verdade, né, para falar o termo correto assim, ele não restringe só o território nacional, o Brasil, né? Não. A pessoa estando fora também, ela também tem que cumprir com essas obrigações, emitir nota e se atentar a essas coisas? Porque eu penso assim, que nem você falou, poxa, hoje a Receita acompanha tudo, o Brasil é um dos países que mais
fiscaliza a galera, né? Sim. O que eu penso, tipo, não sei, os meios de pagamento devem informar o que estão pagando para a pessoa. Hoje tem esse negócio do Pix também, que deve ser observado de onde sai, para onde foi, de uma forma instantânea. Exato. Como é que funciona isso? Quem tá, vamos supor, cruzei a fronteira, continuo recebendo, por exemplo, do Instagram, da Meta. O que eu tenho que fazer? Não, então, de novo, não muda por você ser um nômade, você não vai ser beneficiado por isso e menos fiscalizado por isso, né? Então é o que você falou, se você hoje tem um CNPJ aberto aqui no Brasil e você tem recebimentos por ele, seja através de Pix ou através de cartão, enfim, isso hoje a Receita já tem essa informação porque existem declarações específicas que os bancos, as financeiras fazem informando quanto houve de pagamento para o seu CNPJ. Qualquer valor. Qualquer valor. Então, aquilo que você declara tem que coincidir com esses valores que eles recebem das financeiras. Caso contrário, você está suscetível a receber uma cartinha aí para poder se justificar ou recolher essa diferença, né? E aí a gente entra nisso que você falou. Pô, mas e se eu tô lá fora, como que funciona? A gente pode separar em 3 estilos, vamos dizer, né? Vamos dizer assim, aqui a gente tem o nômade doméstico, que é aquele que vive no Brasil, não sai do Brasil, mas está aí viajando por diversos locais dentro do Brasil e tem a sua empresa aqui no Brasil e recebendo rendimentos também, porque ele só presta serviço também dentro do Brasil. Cara, esse cara normal, ele vai emitir as suas notas, vai ter os seus rendimentos e vai ser tributado normalmente como qualquer outro aqui. Ele pode ser MEI, ele pode ser simples, ele pode ser pessoa física, enfim. Aí a gente pode ter o nômade do exterior, que é aquele que ele está aqui, mas ele pode cruzar a fronteira também, mas ele tem empresa aqui no Brasil, ele pode prestar serviço para brasileiro e também para fora do Brasil também. Mesma coisa, nada impede que ele faça isso. Então ele vai emitir as suas notas quando for para dentro do Brasil, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica normal, e quando for emitir nota para o exterior, tem uma forma correta de emitir essa nota, tal. A tributação ela é diferenciada, você tem a imunidade de alguns tributos ali, então é importante também isso, ter essa diferenciação na hora da emissão da nota, para que você pague menos tributos do que deveria, mas normal, né? Ele consegue fazer isso também, de novo, como MEI, como simples, ou até mesmo como pessoa física. E pode ser que na pessoa física, caso ele faça pagamentos para o exterior, tenha uma diferença na hora dele fazer a declaração dele do imposto de renda. E por fim, a gente tem o nômade que ele é estrangeiro, que é aquele cara que realmente não está mais no país e só presta serviço, de repente, para o exterior. Que aí ele vai ter que fazer comunicação, saída definitiva do Brasil, informar de que ele não é mais residente brasileiro, de que agora ele só mora fora e que todo o trabalho, como ele é prestado para fora e o recebimento é de fora também, aí ele vai seguir as leis do país onde ele está, da tributação de onde ele reside fiscalmente, entendeu? Entendi. Então tem que observar isso daí. Mas, de novo, nada impede que ele, né, faça emissão de nota para fora, para dentro, enfim, é só depois a forma de tributação e a forma de emissão de notas, tudo que pode mudar um pouquinho. Bacana. E você, além da contabilidade, assim, tal, Thiago, que nem você presta todo esse serviço de assessoria, tal, especializado nessa parte desse estilo de vida. E pensando em ferramentas e soluções para essa galera, assim, cara, que eu imagino que eles precisem de muita coisa. Às vezes eles querem saber mais disso do que saber se você está entregando se a declaração dele foi entregue. O que essa galera usa bastante assim de ferramenta, soluções? O que pode ajudar bastante eles nesse dia a dia, tal, assim? Cara, é aquilo que a gente falou. De início, as pessoas tinham essas dificuldades também, né? De como que eu vou gerir todo o meu negócio, ter o controle de todas as coisas para que eu consiga adotar esse estilo de vida. Então a gente viu que durante esse período de pandemia, de novo, as pessoas ficaram muito mais ligadas a diversos aplicativos e ferramentas que existem hoje que fazem com que você consiga gerir o seu negócio de forma remota, vamos dizer assim. Então sempre entra naquela questão, como que eu vou gerir as minhas tarefas do dia a dia? Como que eu vou conciliar as coisas que estão sendo feitas ou não? Como que eu vou verificar o financeiro, como que eu vou cuidar do financeiro da minha empresa e por aí adiante, né? E foram se identificando diversos tipos de ferramenta que te facilita nisso. Então hoje, cara, a gente tem uma gama gigante, uma gama gigante de aplicativos e ferramentas que facilitam tudo isso. Então, se quer fazer uma gestão financeira, você tem diversos aí
né, aplicativos que te fornecem com valores bem acessíveis que você consegue fazer todo o controle do teu contas a pagar, do teu contas a receber, importação de extrato para conciliação, emissão de nota fiscal, Bacana. você tem um DRE onde você consegue verificar se você está tendo resultado ou não, enfim, em nuvem, de forma remota e de muito fácil acesso. Você quer fazer controle das suas tarefas, verificar, né, fazer lá o seu calendário? Pô, a gente tem hoje Trello, o Notion, que te ajuda em diversas coisas também, enfim. Então isso hoje não é mais uma barreira para essa galera, porque você consegue realmente, né, ter essas ferramentas na sua mão que vão te auxiliar nisso daí, né? Até aplicativos para quem está viajando, né? Está fazendo mochilão ou está de motorhome, enfim, que você identifica, pô, onde que eu posso parar, onde que eu posso dormir, onde que é seguro, onde não é seguro, né? Então, tem tipo uma comunidade assim? Aplicativos que o pessoal vai passando pelos locais e vai falando, olha, aqui eu dormi, aqui é seguro, aqui não, aqui eu fui assaltado, aqui reclama, aqui pode, aqui não pode. Nessa cidade você pode entrar de motorhome, nessa cidade você não pode, legal, aqui é permitido, cara. Aqui não pode. Então, a galera usa muito um que chama iOverlander, por exemplo, que você tem todas essas informações para quem tá viajando aí. Então é legal, cara. E a gente aqui que faz essa parte contábil, né, a gente busca também sempre facilitar para o nômade ter acesso a essas questões. Óbvio, né? É que a galera ainda pensa, né? Tem essa visão de contador ser muito quadrado, muito tradicional. E, obviamente, não teria como a gente ser assim para atender esse pessoal. Então, não vou ficar pedindo... manda uma lote para mim aí da Argentina, manda uma lote para mim aí do Alasca, né? Óbvio, né? Então, a gente também trabalha com aplicativos que facilita a vida dele no dia a dia para ele ter acesso à documentação que a gente envia, aos documentos que são necessários ele ter ciência ou não, ou quando ele quer falar com a gente, enfim. Então, tudo isso tem que conversar, né, com esse estilo de vida. Caramba, eu tô imaginando uma lote vindo do Alasca. Chega aí. E por isso que igual você comentou agora, por isso é interessante toda essa especialização que você tem, né? De trabalhar junto nos bastidores de todos esses sistemas que ajudam no dia a dia dele, né? Exato. De não pedir informação, de não, me manda esse documento ou outro. A pessoa conseguindo fazer a parte dela, o dia a dia dela, da forma que ela faz, você consegue trabalhar nos bastidores e cumprir com tudo o que precisa ser feito em relação ao fisco. Exato, porque, cara, imagina o dia a dia dessa galera. Eles precisam ter muita produtividade dentro do tempo que eles têm ali disponível para fazer essas questões. Né? Eles passam lá o dia inteiro buscando oportunidades, lógico, de negócio, seja gravando conteúdo, ou atendendo, ou ali viajando, enfim. Então, tem que ser muito produtivo o dia a dia deles para que eles consigam manter esse estilo de vida. E eles não querem ficar, né, pegando horários que eles têm disponível para realmente conseguir fazer algo para eles serem remunerados para ficar atendendo coisas burocráticas, né? Então é extremamente necessário que esses aplicativos, essas ferramentas sejam utilizadas para que isso fique alinhado, né? Então é ter a rotina clara, estabelecer aquilo que tem que ser feito, colocar isso dentro desses aplicativos, tal, para que você consiga cumprir. Então mano, não tem como fugir disso, né? Eu acho que tudo isso também, vai ao encontro de você conseguir, ter um equilíbrio nas coisas, né? Essa parte que você fala, de soluções e tal, eu penso, né, que além dos nômades digitais que a gente está falando aqui hoje, desse estilo de vida e tal, eu acho que é o que a grande maioria dos empreendedores buscam hoje, né? Para eles conseguirem realmente tomar conta do negócio deles, alavancar o negócio dele, ter tempo de qualidade do jeito que eles imaginam, que eles pensam, seja com a família, viajando, coisa e tal, e deixar a parte burocrática para quem realmente entende e sabe fazer, né? Isso é interessante. Até quando a gente fala na questão mesmo de uma das grandes dúvidas que a gente vê assim, como que eu vou receber esses valores, qual que é a melhor forma, tal. Então, de novo, a gente entra em soluções que hoje existem no mercado, né, que vai de encontro às necessidades dessa galera. Quando a gente fala em bancos digitais também, né, qual que eu vou, para qual que eu busco, né? Então, você vai buscar algum que realmente atenda às suas necessidades. Ele está onde você busca aí, para onde você está viajando, você tem fácil acesso, ele tem um aplicativo ali bom, é confiável, existe segurança, você tem acesso a caixas eletrônicos, trabalha com cartão quando você está fora, fazer as transições, as conversões funcionam, é interessante, enfim. Então, existem como as ferramentas diversas bancos também, que daí você vai ter que analisar realmente cada um para ver qual que é aquele que atenda à sua necessidade do momento. Mas o que fica muito claro para a gente hoje é que não tem nada que falte
para que você não adote um estilo de vida nesse sentido, sabe? Entendi. A questão mesmo é a organização, né? Deixar algumas coisas para quem entende, para que você não fique se preocupando e isso trave ali o seu estilo de vida e fazer acontecer. Então, ainda, Thiago, pensando nessa parte de planejamento, controle financeiro, que acho que essa também é uma das dores desse pessoal, porque, sei lá, acho que uma grande dor de cabeça ou medo pode ser que ai, se meu dinheiro acabar, vou ter que voltar para casa, recomeçar a vida no CLT, sentar no escritório e tal. Como que o pessoal, tal, os nômades digitais pensam em relação a isso? O que eles devem se preocupar? O que eles devem pensar? Enfim, o que você... Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, né? Até se você começa a pesquisar um pouco sobre isso, se você começa a participar mais de comunidades, assim, de nômades e tudo mais, ou daqueles que estão imaginando entrar nesse estilo de vida, uma das principais perguntas, né, sempre é essa: como ganhar dinheiro viajando? Porque apesar de ser algo que é muito real, igual a gente falou hoje, e existe a possibilidade disso acontecer, querendo ou não, é novidade para muita gente. Então as pessoas querem entender realmente isso. Pô, como que eu faço para continuar ganhando dinheiro, para saber se aquilo que eu ganho é suficiente para bancar essa viagem, esse estilo de vida ou não, enfim. E aí, cara, a gente entra naquela situação que é comum para todas as empresas, independente se são empresas com estabelecimento fixo ou não, para aqueles que trabalham aí de forma digital. A gente tem alguns princípios que a gente pode falar de princípios contábeis que tem que ser seguido para que você consiga realmente avaliar a saúde financeira do seu negócio trabalhando dessa forma. Então, primeira coisa é você saber segregar as coisas. Aquilo que é receita e despesa da sua empresa e aquilo que é receita e despesa pessoal. E quando a gente fala num estilo de vida nômade, isso se torna, vamos dizer, um pouco mais complicado, porque tá tudo ali misturado. Sim. Né? De repente, tipo, o teu trabalho é sua casa, é o seu carro, né? É aquilo que você faz ali no dia a dia. Se você tem um motorhome, a comida, as coisas que você faz ali no dia a dia são despesas pessoais, mas ao mesmo tempo é o teu local de trabalho, então você não consegue ir separando as coisas. E no final você não consegue entender realmente se o teu negócio ali ele está sendo rentável ou não, está tendo lucro ou não, enfim. Então, a organização financeira ela é primordial. Então, uma vez que você descobriu uma forma de ganhar dinheiro trabalhando com esse estilo de vida, você tem que entender que sim, você tem um negócio, existe uma pessoa jurídica ali que precisa ser dada uma atenção separada da pessoa física para que você consiga realmente obter dela os lucros necessários para ser transferido para a pessoa física e aí você viver, né, teu estilo de vida pessoal com os lucros que a empresa te dá. Porque se você não fizer isso, com certeza você não vai conseguir se planejar, você não vai conseguir enxergar um futuro ali para sua viagem e tudo mais. Então isso é essencial, separar as coisas, por mais difícil que seja. E aí você tem que fazer o gerenciamento de tudo aquilo que é receita, de tudo aquilo que é despesa no meio do caminho, de como você vai tratar com moedas diferentes dependendo de onde você está, melhores opções para fazer investimento também, como que você consegue reduzir custos através de programas de fidelidade que seja, né, parcerias e coisas do tipo. Então, não é só descobrir como fazer dinheiro, mas mais do que isso é como que eu vou organizar a minha vida financeira da minha empresa para eu saber se aquilo que eu estou fazendo hoje vai me dar recursos para completar a minha viagem até onde que eu quero chegar, entendeu? Então, é essencial que você tenha esse controle, é essencial que você tenha aplicativos, é essencial que você tenha programas para fazer esse gerenciamento e tudo mais. E entra muito depois naquilo que a gente fala. No meio da sua viagem, desse estilo de vida, né? Tipo, é você buscar oportunidades novas de fazer negócios, de monetizar. Então, não busque ter só uma fonte de renda, mas, pô, você está vendo muita coisa nova, você está vivendo muita coisa nova que muitos gostariam de viver, você está tendo contato com diversas outras culturas, com diversas outras pessoas, você está vendo negócios diferentes em vários cantos do mundo, que pode ser uma puta oportunidade se você souber trazer isso e apresentar para as pessoas, mostrar essa realidade, essa novidade para as pessoas. Você está viajando por aí, cara, vendo lugares inusitados. Então, cara, começa a tirar foto, colocar para vender fotos aí em sites que você consegue vender, faz parceria com marcas para que você leve o produto dela em tal local e tira foto nesse local, que ela não precisaria deslocar uma equipe para fazer isso. Bacana. Faça parceria com hotéis, enfim, vá buscar novas formas de fazer negócio. E se essa é uma dúvida muito comum para você também, de como você fazer dinheiro, como você organizar suas finanças e tal, começa a pensar em dar curso para isso.
né? Disponibiliza e-books, enfim. Então, o gerenciamento financeiro envolve tudo isso. É onde você consegue encontrar também outras oportunidades de negócio que você pode fazer, que você vê que é uma dor da pessoa que quer viver esse mesmo estilo de vida e oferecer para ela também. Bacana. E é possível fazer isso, né? Então, é isso. Mais do que como que eu vou viver, como que eu vou ganhar dinheiro, é como que eu vou saber administrar para que eu consiga manter esse estilo de vida. Então tem que tomar cuidado com isso e prestar atenção bastante nessas coisas. Show de bola. Você comentou aí um pouquinho também de e-book e tal, essas coisas, né? E parece que existe uma vantagem, não sei, tributária em vender o e-book e não, tipo, prestar serviço com o e-book, se é que eu posso dizer assim, depois você pode falar melhor. Tem muita gente que parece que faz tudo como se fosse prestação de serviço, mas se você vender o e-book, esse produto digital, a pessoa também consegue uma vantagenzinha e pagar menos imposto, enfim. Sim, tem. O que acontece? Uma boa parte sim, das pessoas, né, que são nômades, geralmente elas acabam, querendo ou não, também entrando nesse segmento de treinamento, cursos, né? Tá. Justamente por isso. Porque elas começam a enxergar que, passei por um monte de coisa, aprendi, agora eu consigo ensinar e tem pessoas querendo saber, então por que não monetizar dessa forma, né? Então começam a fazer cursos, né, online, através de plataformas aí e disponibilizar para a galera. E isso, teoricamente, é uma prestação de serviço. Né? Você está dando o curso ali, é uma prestação de serviço. Só que, ao mesmo tempo, você disponibiliza um material, você disponibiliza e-book também. E muitas vezes você nem dá o treinamento, você só disponibiliza e-book para venda. Só que, tributariamente, treinamento é uma coisa, e-book é outra coisa. Treinamento é prestação de serviço, e-book é uma mercadoria mesmo que digital. E quando a gente fala em tributação, isso tem uma grande diferença. Se você está vendendo livros digitais ou junto ao seu treinamento também possui um e-book, você consegue ter uma redução tributária ao invés de faturar tudo como prestação de serviço, fazer essa segregação de venda de mercadoria e prestação de serviço. E quando a gente fala em venda de e-book, ele tem algumas vantagens tributárias por conta de ser um livro. Então, você tem imunidade de alguns tributos ali. Então, mesmo sendo digital. Mesmo sendo digital. Então, o que acontece hoje é que muita gente acaba tratando tudo como prestação de serviço, por ser mais fácil, emite uma nota de prestação, vambora, né? E não sabe disso e acaba pagando mais imposto aí sem necessidade. Então, não adianta, Brasilzão é isso, né? Tipo, quando a gente fala em tributação aqui no Brasil, é extremamente complexo, tem muitas nuances, muitas variáveis, que quanto mais você conhece, mais você consegue economizar pagando de forma correta a tributação que ela é devida, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Pô, acho bacana, né? É legal. Cara, acho que... E, não, até aproveitando isso, entra aí numa outra questão também que a gente vê que é uma das grandes dores do pessoal que trabalha como nômade digital, assim, é a questão, legal, eu vou abrir minha empresa, mas eu sempre ouvi dizer que para mim abrir uma empresa eu preciso ter um local. Então, muitos deixam de abrir um CNPJ, às vezes, porque eu não tenho mais endereço físico. Hoje, o meu endereço é o mundo, e ótimo, né? Tá tudo certo, tem que ser. Então, as pessoas elas ficam nessa questão, como que eu vou abrir uma empresa, abrir um CNPJ se eu não tenho um local para informar? Eu não tenho um estabelecimento fixo. E aí a gente entra naquilo que a gente chama de sede virtual, que a gente consegue oferecer isso para essas pessoas hoje, que é você abrir a sua empresa no endereço do meu escritório. Você é um prestador de serviço, a sua atividade permite isso, então você abra no endereço do meu escritório sem problemas nenhum. Se chegar alguma comunicação, alguma cartinha, porque ainda chega, querendo ou não, ainda chega, a gente consegue administrar isso também para você, né, que está aí viajando, que você está longe, para dar tranquilidade também. Então, isso hoje não é mais um empecilho a questão do endereço, quando você consegue ter um local que também te oferece essa questão da sede virtual, né? Então, outras dores que a gente também vê bastante sendo comentada, pessoas falando que, não vou abrir empresa porque eu não tenho mais endereço fixo e tudo mais, mas isso também é possível. Pô, que bacana. Facilita demais, né? Bastante. Demais, deixa tudo na mão de quem entende e a pessoa consegue curtir da melhor forma, né? E, o papo tá bacana e tal, mas infelizmente a gente tem um tempo curto. Thiago, pra gente terminar, assim, manda uns insights pra galera, assim, coisa rápida, pai bola, que você pensa em que eles, tá fazendo um resumo de tudo isso que a gente conversou aqui. O pessoal que opta por esse estilo de vida, o que eles têm que se atentar logo no começo, ou aquele pessoal que já tá na jornada e já estão com o motorhome, com a combizinha passeando pra lá e pra cá e tal. O que é interessante eles se atentarem tal direitinho para que não tenham dor de cabeça nenhuma e tudo flua de uma forma bem bacana, assim. Não, legal.
Bom, assim, eu não vou ter autoridade para falar em outros perrengues que acontecem nesse estilo de vida nômade, porque ainda não sou um contador nômade, ainda. Temos planos para isso, mas sendo contador de nômades digitais, o que a gente vê acontecer muito é exatamente isso, a pessoa parar de viver esse sonho, parar esse estilo de vida, seja viajando de motorhome, ou seja fazendo mochilão, ou simplesmente ficando alguns meses viajando fora, estando em casas de alguém, enfim, porque não consegue ter um planejamento, uma organização nas suas finanças, ou porque em algum momento deixou pendências, seja tributárias ou coisas do tipo, e acabam tendo problemas fiscais nos seus documentos e não conseguem cumprir com algumas exigências que é solicitada, né? Então, assim, isso não tem que ser um empecilho, né? Eu acho que você caminhar com pessoas que conseguem te dar todo o suporte, acompanhar o seu dia a dia, entender o seu dia a dia e ajudar você a quebrar essas barreiras, esses medos, te dá tranquilidade para você focar realmente naquilo que você deseja, nos teus sonhos, fazer acontecer, buscar alternativas e possibilidades para que você consiga, principalmente financeiramente, bancar tudo isso e continuar seguindo. Então, isso é super importante, você pensar sim nessa tua parte financeira, na organização de tudo isso e o cumprimento dos seus deveres como contribuinte aqui no Brasil, para que você não tenha nenhum problema, fazendo de forma correta e pagando o menos possível com relação a tributos, né? De forma legal. E ao mesmo tempo é aquilo que a gente fala, acho que para toda a comunidade você tem que sempre estar junto com pessoas, participar de outros grupos, participar de networks onde você se envolva com outras pessoas que estão vivendo esse estilo de vida para que você entenda que ele já passou pelas dores que você passou e consegue te ajudar. Então, quanto mais envolvido, mais próximo você está de pessoas que já estão vivendo aquilo que você gostaria de viver, é muito mais fácil você se encorajar, deixar de lado alguns medos e algumas dores e partir para cima. Bacana. Então, não tenha medo, né? Que nada seja empecilho, né? Tem um pessoal muito legal que fala muito, né? O Ale do Get Outside, ele fala muito disso. Planeje, mas não planeje para sempre, né? É importante que você faça todo o planejamento, que você olhe, né, com carinho para as coisas que você de repente está deixando aqui para viver esse estilo de vida, as necessidades que você vai ter pela frente, mas que isso não seja um planejamento eterno, né? Que você dê o start e comece a viver isso daí. Então, vai pra cima, cara. É coragem e fazer acontecer. Levanta e vai. Levanta e vai. Acho que é o que a gente acaba comentando aqui nos podcasts, né, cara? Que é exatamente o que você falou aqui agora. Tenha pessoas que ajudem a te alavancar, a te mover para frente, né? A sua jornada não tem que ser uma jornada solitária. Uhum. E assim como a gente participa de grupos na nossa área, é interessante que também as pessoas participem, Sim. busquem isso para aprender com os erros dos outros, também que os outros mostrem o caminho também, né? Você não precisa trilhar tudo do zero, né? Uhum. Redescobrir a roda, não. Tem muita gente que já trilhou o caminho e está disposto a dar esse conhecimento e é legal. Exato. Grudar nessa galera aí. Com certeza. Com certeza. E aí, mano, acho que a gente pode até deixar um convite. Se algum nômade aí tá assistindo a gente hoje, quiser participar de um podcast com a gente aqui também para falar sobre o seu estilo de vida, não dessa parte tributária, mas trazer também as dificuldades que isso causa no meio do caminho, mas para falar dos perrengues que acontecem no dia a dia, também incentivar outra galera. Né? Exato. Para incentivar outra galera a viver, pô, chama a gente aí para a gente marcar isso daí. Exatamente. E é isso, galera. Se esse bate-papo foi bacana para você que leva esse estilo de vida nômade digital, ou se foi bacana para você que está afim de começar isso, afim de dar o primeiro passo, ou se você ainda conhece alguém que já está nesse meio, manda esse podcast para ele, que pode ser que faça muito sentido, que ele tenha alguns insights, ou ele descubra alguma coisa que ele não sabe ainda. Tiagão, meu contador dos nômades, muito obrigado aí, valeu pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sabe que eu sou seu fã de carteirinha. E é isso aí. Isso aí, Juninho. Valeu. Obrigado pelo convite. Isso foi fácil. Foi fácil. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Mas se você já tem dúvidas, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso ou algum ponto que a gente falou aqui, pô, deixa um comentário, curte aí o canal, curte aí o podcast para incentivar a gente a fazer cada vez mais conteúdos como esse. Bora pra cima. É isso aí. E você já sabe, ativa o sininho. Se inscreve no nosso canal e envia esse podcast para um amigo que você acha que vai fazer bastante sentido para ele. E é isso aí. Até a próxima quarta. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu.